Bom dia, bem-vindos de novo aos processos de gestão de recursos humanos, neste caso o planeamento RH. Como podemos observar nesta imagem, o planeamento RH representa um papel central nos processos de gestão de recursos humanos, estando relacionado com todos os outros. Obtém informação valiosa da organização do trabalho e, portanto, o planeamento proporciona igualmente inputs indispensáveis aos restantes processos de gestão de recursos humanos, em particular ao recrutamento e seleção. Portanto, vamos ver quais os objetivos esperados para este tema. O primeiro é explicar o que é o planeamento de recursos humanos estratégico e operacional. Depois, explicar a importância que o planeamento de recursos humanos tem para as organizações e explicar as fases do planeamento RH. Explicar igualmente as fases de implementação de um processo de recursos humanos numa organização, que inseta este processo pela primeira vez, e, por fim, discutir as vantagens e desvantagens do planeamento de recursos humanos. O que é de que falamos quando falamos de planeamento de recursos humanos? Falamos deste processo de conciliar a procura de pessoas por parte da organização com a oferta de pessoas disponíveis, quer na organização, quer no mercado. A indústria de futebol é uma indústria que nos ajuda a perceber este processo, porque em cada temporada, em cada época, os clubes de futebol têm que conciliar, por um lado, as pessoas que procuram, tendo em conta a estratégia da organização, o posicionamento do clube, tendo em conta os campeonatos em que irão participar, tendo em conta igualmente a demografia das competições em que se inserem. Um campeonato europeu tem características distintas de um campeonato sul-americano e, portanto, há também uma oferta disponível de pessoas qualificadas no mercado de natureza distinta. Portanto, neste processo de conciliação da procura de pessoas que são necessárias para os próximos desafios, com a oferta de pessoas disponíveis, está o grande desafio da gestão de um clube de futebol e, portanto, o grande desafio do planeamento de recursos humanos em qualquer organização. Como bem se compreende deste exemplo da indústria de futebol, o planeamento de recursos humanos tem naturais implicações do ponto de vista do recrutamento e seleção, dos titulares que serão necessários, tem implicações naquilo que na indústria do futebol se chama o mercado das transferências. Nas restantes organizações existem também decisões de transferências que resultam desta procura de conciliar a procura de pessoas com a oferta de pessoas. Promoções e despedimentos são muitas vezes consequências deste exercício do planeamento. Diagnósticos iniciais de formação é, portanto, proporcionar formação complementar e, por fim, decisões relacionadas com a compensação que se destinam a reter os titulares que são necessários, tendo em conta a antevisão daquilo que serão os desafios para o futuro. Portanto, o planeamento como este processo conciliar oferta com procura. Tipos de planeamento de recursos humanos. Existe um planeamento estratégico de recursos humanos mais de médio e longo prazo. Por exemplo, algumas questões a que dar resposta são estas. Quando entrará em funcionamento a nova fábrica ou novo estabelecimento? Quantas pessoas por posto de trabalho é que serão necessárias? Quais as datas de incorporação? Qual a duração e o tipo de formação inicial? Quem é que fará essa formação inicial e onde é que ela se realizará? Se for necessário fazer formação em posto de trabalho, estão ou não os equipamentos montados que permitam fazer o teste prévio antes da abertura da fábrica ou antes da abertura da loja? Quais os métodos de recrutamento que vamos utilizar? Temos já na nossa organização pessoas disponíveis que possam ser transferidas para a nossa unidade e, portanto, possam ajudar aí no processo de partilha de conhecimento e formação dos novos colaboradores? Que custo é que toda esta nova estrutura vai ter e quem liderará o projeto? Portanto, estas são algumas das muitas questões associadas ao planeamento médio e longo prazo de recursos humanos. Depois temos um planeamento mais circunscrito, mais focado nas questões operacionais do dia a dia, a que damos o nome de planeamento operacional de recursos humanos. Algumas questões associadas, por exemplo, para reforçar a época de vendas no Natal, quantas full-time equivalent, ou seja, quantos part-times que no seu conjunto equivalem a um horário de full-time vão ser necessários, quantas pessoas teremos que recrutar, que formação inicial é que vamos proporcionar e durante quanto tempo, como é que vamos, por exemplo, substituir indivíduos que estão por baixa por doença ou por licença de maternidade e qual o custo que estas medidas têm para a empresa.
Portanto, estas são algumas das muitas questões relacionadas com o planeamento de curto prazo de recursos humanos ou planeamento operacional. Relação entre o planeamento estratégico, ou seja, o planeamento que é efetuado na organização do seu conjunto, tendo em vista a consecução da sua estratégia, e o planeamento de recursos humanos. Como este quadro ilustra, ambos andarão a par e, portanto, quer o planeamento do negócio, como verão noutros contextos, quer o planeamento RH, podem ter dimensões de médio e longo prazo ou dimensões de natureza muito operativa e, portanto, muito de custeio das diversas atividades. Do ponto de vista do planeamento do negócio e em termos de estratégicos de médio e longo prazo, é natural que as organizações considerem qual é a sua missão, qual é a sua filosofia, quais são as variáveis críticas de sucesso, o que as distingue da concorrência, quais são os seus pontos fortes e fracos, quais são as oportunidades e quais são as ameaças existentes no mercado e, portanto, quais são as grandes estratégias, objetivos e metas para os próximos 5 anos ou para um horizonte temporal dilatado. Obviamente que estas metas têm uma tradução no mais curto prazo, ou seja, a lógica do planeamento operacional do negócio é pensar que ações temos que encetar já hoje, tendo em conta assegurar que vamos concretizar as ações ou as nossas ambições estratégicas de médio e longo prazo. E, portanto, estas ações que vamos encetar já hoje têm um custo que é preciso orçamentar, é preciso calendarizar essas mesmas ações e é preciso salvaguardar que vamos controlando a consecução destas ações a par e passo para garantir que as grandes metas de longo prazo sejam atingidas. Naturalmente que estas etapas têm uma mímica do ponto de vista das pessoas, têm uma tradução, têm um impacto naquilo que são as ações relacionadas com as pessoas e, portanto, esse impacto ou a essas ações é uma lógica de planeamento de recursos humanos, ou seja, sabendo qual é a estratégia da organização, sabendo quais são as ameaças e oportunidades, sabendo quais são os objetivos e as metas de médio e longo prazo, estamos capazes de raciocinar sobre que impacto essas mudanças no negócio vão ter do ponto de vista das pessoas. E esse impacto pode ser no número de pessoas, mas principalmente, e mais difícil de selecionar, na qualidade, ou seja, nas competências exigíveis às pessoas. E, portanto, temos ou não as pessoas disponíveis que necessitaremos para a consecução dessa estratégia a médio e longo prazo, se não temos essas pessoas disponíveis internamente, onde as poderemos encontrar. E, portanto, passamos a um nível de planeamento mais de natureza operativa, mais de médio e curto prazo, em que equacionamos que ações do ponto de vista das pessoas teremos que encetar já hoje para garantir que teremos os meios, que teremos as pessoas disponíveis para a consecução da estratégia do nosso negócio no médio e longo prazo. Naturalmente que, dito desta forma, parece tudo muito previsível e, portanto, muito estável e tudo muito programável, quando na verdade sabemos que não é. Nem as ambições estratégicas, nem os objetivos estratégicos e metas são facilmente atingíveis e não são atingíveis sem incidentes, portanto, sem alterações que escaparam à nossa capacidade de previsão. Também aqui, muitas vezes, do ponto de vista humano, não conseguimos encetar todas as ações que são necessárias para ter o banco de reserva, para ter o talento que é necessário para a consecução da estratégia da organização. E, portanto, o planeamento RH porque aborda questões relacionadas com pessoas, tem um ingrediente de imprevisibilidade ainda maior, o que obriga naturalmente, o que torna ainda mais necessário que este planeamento se faça. Obviamente que depois estas ações que começamos a encetar, que entendemos que são necessárias de ir recrutar, selecionar e treinar as pessoas que precisaremos para a abertura de uma nova unidade daqui a algum tempo, tem uma tradução do ponto de vista de custos e temos que garantir que estes custos estão previstos, que estas receitas estão disponíveis e, portanto, que não é pela falta de dinheiro que não conseguimos concretizar as ações que são necessárias à consecução da estratégia da organização no futuro. Portanto, este quadro resume a relação entre o planeamento do negócio e o planeamento RH.
Abordagens ao planeamento RH. Como imagina, o planeamento de recursos humanos não existe de uma forma sistematizada em todas as organizações, não foi concebido desde o início desta forma e, portanto, há abordagens muito diferentes a esta questão da tradução nas pessoas da estratégia da organização. E, portanto, o planeamento de recursos humanos começou por ser, na época industrial, sobretudo a programação da mão de obra, ou manpower planning ou standard planning. E, portanto, tem muito que ver com a utilização de técnicas estatísticas e métodos quantitativos para determinar as cargas de trabalho, ou seja, se a produção de um Ford T implica não sei quantas mil tarefas distintas que são atribuídas a não sei quantos mil titulares, como os vamos distribuir no espaço, onde os iremos encontrar, como os vamos organizar em termos de horários de trabalho, etc. Portanto, é, na verdade, utilizar uma lógica invertida, ou seja, tendo em conta as quantidades de produção que temos estimadas, tendo em conta a capacidade instalada dos nossos equipamentos, como é que isso se traduz em carga de trabalho, em manpower, digamos assim? Quantas pessoas, com que tipo de alocação, portanto, alocadas a que postos de trabalho, com que tipo de arranjo horário, quer do ponto de vista semanal, mensal, quer anual. Portanto, na verdade, a grande preocupação era garantir que esta programação da mão de obra se fazia de uma forma tão fiável que os equipamentos não tinham necessidade de parar por falta de mão de obra. Portanto, numa fase mais sofisticada em termos de planeamento RH, podemos falar de HR Planning, ou verdadeiramente planeamento de recursos humanos, em que a distinção, ou se quiserem o salto, é um salto de natureza qualitativa. Para além de se preverem cargas de trabalho, para além de se considerarem aspectos quantitativos, inclui-se igualmente aspectos qualitativos, ou seja, informação de natureza qualitativa. Vejamos um exemplo da indústria de futebol que talvez ajude a perceber esta diferença. No primeiro caso da programação da mão de obra, a equipa dirigente apenas precisa saber quantos jogos, quantos jogadores por posição e, portanto, qual é o número total de jogadores que temos que ter e, portanto, quantos jogadores teremos que ter por posição para que, se houver incidentes, se houver ausências, se houver castigos ou se houver lesões, tenhamos flexibilidade e não fiquemos impedidos de participar num campeonato ou num jogo porque não temos o número suficiente de jogadores para estarem presentes. Portanto, esta era a grande preocupação do ponto de vista da programação de mão de obra. Do ponto de vista do planeamento RH, a questão é mais sofisticada do que esta. Obviamente que os números são fundamentais, quantos jogadores, qual é a totalidade da equipa, sabemos que 11 jogam, mas temos que ter reforços para as lesões e para os castigos e para podermos fazer jogo a jogo substituições e temos que ter igualmente reforços porque de um jogo para o outro metade do nosso 11 pode ficar impedido de jogar e, portanto, temos que ter um banco de reserva disponível para substituições. Além disso, precisamos saber quais são as qualidades do ponto de vista técnico e pessoal dos nossos jogadores. Porquê? Porque não jogam todos na mesma posição, porque não são interpermutáveis, porque não podem ir todos à baliza, porque não podem ser todos ponta de lança e, portanto, temos que saber quem joga aonde e porquê e com competências distintivas e, eventualmente, e aqui é a distinção do planeamento RH para o planeamento estratégico, é quando descobrimos que temos dois talentos que são únicos, são distintivos, são específicos, alguém que pode jogar como extremo direito e como ponta de lança e fazem ambos uma combinação única, isto permite que a equipa no seu conjunto passe a jogar de uma forma diferente, passe a enfrentar os desafios com uma vantagem competitiva em relação às outras equipas e, portanto, foi a posse de competências técnicas e humanas distintivas que deu uma vantagem estratégica à organização e, portanto, que a organização utiliza estrategicamente. Portanto, a evolução, quando passamos do planeamento de recursos humanos para o planeamento estratégico de recursos humanos, é este desafio às convicções dos membros da organização ao explorar cenários alternativos futuros, ao explorar como o nosso banco de reserva, como o talento existente na organização
pode ser uma vantagem competitiva face à concorrência e, portanto, podemos tirar partido dessa vantagem, e, portanto, proporcionar produtos ou serviços que sejam muito competitivos e, portanto, alavanquem a estratégia da organização. Portanto, a indústria de futebol, mais uma vez, a servir de exemplo para ilustrar as três abordagens principais ao planeamento RH, ou seja, a programação da mão de obra, o planeamento de recursos humanos e o planeamento estratégico de recursos humanos. Uma observação final, temos estado a equacionar, do ponto de vista dos exemplos, situações de investimento, de crescimento, de expansão. O planeamento de recursos humanos, nestas três abordagens, é igualmente essencial quando estamos perante uma organização que está a desinvestir. Também quando se avizinha a necessidade de fechar uma unidade, de encerrar um estabelecimento. As três abordagens são possíveis de aplicar neste contexto, ou seja, programar quantos titulares, quantos postos de trabalho vão ser eliminados e, portanto, quantos titulares terão que ser despedidos. Mera programação da mão de obra e, portanto, isso vai custar quanto, quem o fará. Planeamento de recursos humanos, considerar para além de quantos os despedimentos, que características é que estas pessoas possuem, que soluções podem ser encontradas tendo em conta a faixa etária em que estas pessoas se encontram ou tendo em conta as suas outras competências técnicas. Existe a possibilidade ou não de as reintegrar noutras áreas e noutras funções, por exemplo. E, portanto, é mais difícil antever como se possa fazer um planeamento estratégico RH do ponto de vista do desinvestimento, mas muitas vezes esta decisão de desinvestir já é uma decisão estratégica que tem em conta não comprometer outras unidades, não comprometer a solidez económica e a sustentabilidade do negócio no seu conjunto e, portanto, é aquilo que se denomina muitas vezes um mal necessário. Eu queria reforçar com este exemplo o imperativo do planeamento de recursos humanos para as organizações, estejam estas em fase de expansão e crescimento, estejam estas em fase de desinvestimento. Há alguns instrumentos simples de planeamento. Muitas vezes acredita-se que o planeamento de recursos humanos só é necessário em grandes organizações, organizações que tenham um departamento de recursos humanos ou que tenham meios para utilizar técnicas sofisticadas. Não é verdade. O planeamento de recursos humanos pode fazer-se de uma forma muito simples, utilizando apenas papel e lápis. E cada gestor no seu departamento, na sua secção, deveria ser capaz de colocar questões desta natureza, questões de planeamento de recursos humanos e, portanto, com periodicidade e efetuar este planeamento. Portanto, a primeira informação de que necessitamos, o primeiro grande instrumento para planeamento é conhecer em detalhe a estratégia da organização. Qual é as metas, quais são os objetivos, em que indústria, em que setor de atividade a nossa organização opera, quais são as variáveis críticas de sucesso, quais são os fatores que mais impactam na eficiência e eficácia da organização e, portanto, para onde a nossa organização vai no futuro. Depois há uma outra fonte de informação de planeamento muito importante que é dirigida às chefias e, portanto, aos gestores operacionais, porque eles são conhecedores das necessidades e são eles próprios capazes de anteciparem mudanças, tendo em conta o que está a acontecer no meio externo e tendo em conta a estratégia da própria organização. Portanto, os gestores são capazes de dizer-nos que para aumentar a produção em 5%, vamos ter consequências nestes e nestes departamentos e isto terá como consequência para as pessoas estas ações. E, portanto, eles são detentores de informação que nos é muito útil para efetuarmos o planeamento de recursos humanos no conjunto ou para o conjunto da organização. A análise da demografia da empresa, por estranho que pareça, dá-nos informação valiosa do ponto de vista do planeamento estratégico. Por exemplo, muito recentemente conheci uma organização relacionada com a investigação e o conhecimento, em que 1/3 dos seus colaboradores sairão da organização nos próximos 5 anos por reforma por idade. Portanto, uma organização que perde mais de 30% do seu talento no espaço de 5 anos, certamente que terá que encetar já hoje ações para suprir os efeitos negativos que tal impactará,
Basta saber, por exemplo, quais são as idades dos colaboradores da empresa para conseguir antever que haverá muita necessidade de recrutar, selecionar e preparar novos colaboradores para que o cliente final e, portanto, para que o serviço final não se ressinta desta saída de um terço dos colaboradores da empresa. Planos de sucessão, portanto, quem substituirá quem se algo de súbito acontecer e quem está preparado para suceder a quem no médio e longo prazo. São as duas questões relacionadas com os planos de sucessão. Na maior parte das organizações há funções que são tecnicamente muito sofisticadas, há competências críticas que são muito demoradas a desenvolver e neste caso é imperativo que as organizações para estas funções principalmente, eu diria para todas, mas sobretudo para estas, tenha considerado planos de sucessão, ou seja, no pior dos cenários, quem poderá substituir esta pessoa, quem poderá substituir um jogador na baliza no pior dos cenários, se o guarda-redes for lesionado, se ambos os guarda-redes se lesionarem, portanto, no pior dos cenários, quem é o terceiro guarda-redes, quem é o terceiro titular ao qual poderemos recorrer. E se não temos ninguém disponível, quem é que pode começar a ser preparado para essa eventualidade? É uma eventualidade que poderá nunca surgir, mas convém que seja prevista. Portanto, a importância dos planos de sucessão em termos de planeamento RH. Fases do planeamento RH. Portanto, o planeamento de recursos humanos definimos-lo como o trabalho de conciliar a oferta com a procura de mão de obra. Isto leva ao estabelecimento de objetivos e, portanto, a encetar ações que visem conciliar essa relação. E, portanto, do ponto de vista dos objetivos, a questão que se coloca neste processo de conciliar a oferta com a procura é ou é possível criar condições ou conseguir os recursos, ou, pelo contrário, temos recursos excedentários, é possível criar condições e ou conciliar este excedente com outras oportunidades e, portanto, com outras necessidades e, por conseguinte, que ações é que devemos encetar. Quem fará o quê, como, quando, quais vão ser as metas de controle, quando é que poderemos e devemos verificar se estamos a caminhar na direção certa ou não. Algumas das questões já vimos relacionadas com a previsão das necessidades futuras, quantas funções e quantos titulares são necessários para abrir um novo hipermercado, um hotel, uma escola, quantos médicos se quisermos passar um centro de saúde a funcionar 24 horas, quais as formas mais adequadas para proceder à reestruturação do trabalho, ou seja, se estamos a desinvestir, se vamos eliminar postos de trabalho, qual a tradução disso em número de titulares, em que características desses titulares, que soluções alternativas ao despedimento podemos encontrar para ou podemos oferecer a esses titulares e de que forma. E, portanto, e o que é que devemos começar a fazer já hoje para trabalhar nesse sentido? Algumas questões relacionadas com a previsão da oferta futura, portanto, a previsão da oferta que poderemos ter, quer internamente, quer a oferta que poderemos ter no mercado de trabalho onde a nossa organização se insere. Do ponto de vista interno, quantas funções e quantos titulares ficarão disponíveis por reforma por idade? Ou, por exemplo, quantas funções e quantos titulares ficarão disponíveis por extinções de postos de trabalho no próximo ano ou nos próximos 3 anos? Que soluções, que alternativas poderemos oferecer ao longo deste período? Por exemplo, nomeadamente eliminar o recrutamento externo nos próximos 3 anos e, portanto, ir recrutando internamente junto deste pool de pessoas que sabemos que vão ficar sem trabalho nos próximos 3 anos. Quantas funções e quantos titulares estarão ausentes no próximo ano por licença de maternidade? Este é um exercício de planeamento relativamente simples que eliminaria o susto de muitas entidades empregadoras que referem ter preferência, por exemplo, por determinado
tipo de trabalhadores em vez de outros, sobretudo pelas ausências associadas às responsabilidades familiares. É algo que pode ser previsto, é algo que pode ser colmatado e, portanto, não é um obstáculo absolutamente intransponível as licenças de maternidade ou outras licenças para apoio à família. Um outro aspecto importante quando uma organização decide instalar-se ou investir num determinado mercado é considerar qual é a oferta de mão de obra disponível. Portanto, qual é a oferta de mão de obra, quer em termos de quantidade, quer em termos de competências disponíveis e, portanto, que tipo de formação inicial é que teremos que realizar, tendo em conta a escassez de algumas competências existentes no mercado. Reconciliar a procura e a oferta de recursos humanos é, portanto, a prioridade em termos de planeamento RH, que exige o recurso a métodos qualitativos e métodos quantitativos. Métodos quantitativos de custeio, de quantificação de cargas de trabalho, de quantificação de número de postos de trabalho, número de titulares envolvidos, horários, etc. E métodos qualitativos para adicionar a esta informação informação qualitativa sobre os conhecimentos, capacidades e competências dos titulares que vão ser necessários ou que vão ser afetados pelas mudanças que se prevêem. Convido-vos a consultarem o Sistema de Informação de Apoio à Gestão de Recursos Humanos, onde encontrarão mais exercícios sobre planeamento RH e mais informação sobre o tema. Em síntese, o planeamento de recursos humanos tem vantagens e desvantagens, como todos os processos de gestão de recursos humanos. Eu diria que, tal como o quadro ilustra, as vantagens superam claramente as desvantagens. Do ponto de vista das vantagens, reduz a incerteza, naturalmente. É certo que não podemos fazer previsões 100% corretas ou infalíveis, mas na verdade o exercício de antever o que poderá acontecer gera um número maior de alternativas e, portanto, faz com que a organização seja mais fácil corresponder aos incidentes e, portanto, aos eventos externos que condicionam a atividade da organização. Portanto, aumenta o controle organizacional sobre os processos e meios, contribui para melhorar a integração das políticas e práticas de gestão de recursos humanos, ou seja, o recrutamento e seleção faz-se porque o planeamento anteviu a necessidade de novos titulares com certas características, a formação profissional faz-se porque, face à informação que dispomos no mercado local, não existem profissionais com as competências específicas que necessitamos e, portanto, terá que ser a organização a assegurar o desenvolvimento dessas competências específicas. Faz-se a compensação, por exemplo, porque do ponto de vista do planeamento antevimos que no mercado de trabalho as remunerações médias praticadas para certos profissionais estão muito acima do que esperávamos, o que significa um aumento do ponto de vista do custo da nossa estrutura de pessoal que resulta dessa especificidade do mercado local. E, portanto, há esta maior integração das políticas e práticas de recursos humanos com aquilo que é a informação recolhida a antevisão proporcionada pelo planeamento de recursos humanos. Obviamente que isto tem consequências do ponto de vista do desempenho organizacional e da própria flexibilidade com que a organização corresponde aos desafios que antevê. Por exemplo, é natural associarmos à indústria de futebol a afirmação de que, dependendo do campeonato onde se joga, o orçamento do clube terá que ser reforçado ou não, e que ouvimos muitas vezes dizer, a propósito dos clubes mais pequenos, que têm uma maior dificuldade em competir com os clubes de maior dimensão, porque o seu orçamento é menor e, portanto, têm menos meios financeiros para ir ao mercado buscar os titulares que precisam e ou formar internamente, ou seja, proporcionar ao seu banco de reserva interno os desafios que as grandes organizações conseguem proporcionar. Do ponto de vista da desvantagem do planeamento RH, eu diria que a grande desvantagem que muitos gestores associam ao planeamento de recursos humanos é o facto de que
teremos que estar a fazer o exercício em permanência. Porquê? Porque prevíamos que havia um decréscimo de vendas no próximo ano que se traduzia em diminuição de postos de trabalho e, na realidade, ao fim dos primeiros 3 meses do ano percebemos que não era assim, as vendas estavam a infletir e nós que prevemos prescindir, despedir, não renovar contratos no ano seguinte, na verdade, não só tivemos que renovar os contratos, como tivemos que ir ao mercado de trabalho, proceder a novas contratações. Ou seja, a realidade é sempre mais exótica, mais divertida, muito mais complexa do que qualquer uma das nossas previsões, o que obriga a este exercício de planeamento do negócio e, por conseguinte, de recursos humanos permanente. É este esforço que é considerado por muitos gestores excessivo, mas eu diria que é condição necessária ao exercício da função e condição necessária para melhorar o desempenho da organização. Eu creio que é tudo, o essencial sobre o planeamento de recursos humanos está revisto. Há muitas outras fontes sobre o planeamento de recursos humanos, nomeadamente metodologias de custeio, metodologias de programação da mão de obra e, portanto, de planear cargas de trabalho. Sugeria-vos que fizessem leituras complementares sobre o tema, mas ficamos por aqui. Muito obrigada pela vossa atenção